Tem novidade importante no São Paulo contra o Atlético Mineiro. Falo ainda sobre Lianco, recebendo proposta, mas calma, ele não vai deixar o Galo. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Quero começar falando sobre o São Paulo. O tricolor vive um grande jejum justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020. Vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo. Embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura, também não contará com o Oscar. O jogador será poupado para a próxima partida da Libertadores da América. Só para fechar um noticiário São Paulino, o Tadieres demitiu Cacique Medina depois da derrota por 1-0 para o São Paulo nesse meio de semana pela Libertadores da América. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente de Lianco, que vive fase bem legal. O cara é capitão do time, tem sido cotado para jogar na seleção brasileira e tem proposta em mãos. Mas o torcedor do Galo não precisa ficar preocupado, a oferta é da Nike, fornecedora de material esportivo, que quer fazer do Lianco um dos seus garotos propaganda. Não é muito comum que zagueiros, especialmente atuando no Brasil, tenham esse tipo de oportunidade, mas o Lianco conseguiu, graças ao talento e também a toda a repercussão que ele tem garantido com torcedores do Galo nas redes sociais. Nesse momento o Lianco não tem contrato de fornecedor de material esportivo com nenhum parceiro. Importante lembrar também que o Lianco havia sido comprado do Southampton na temporada passada, operação que chega a 27 milhões de reais, e o Atlético é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, que não pensa em sair do Galo, diz estar super feliz em Belo Horizonte e sonha com seleção brasileira. Pelo lado do Atlético, o técnico Cuca pediu 4 reforços, pelo menos a diretoria do Atlético. Na verdade, a solicitação dele é por 5 nomes. Ele quer um zagueiro, Yerry Mina é um nome. Nós já trouxemos muitas situações sobre o Yerry Mina. O Atlético ainda negocia, discute essa possibilidade de contratação do defensor colombiano. O técnico Cuca quer um volante que tenha qualidade na saída de bola, e Matias Vilhaçante do Grêmio era esse nome. No entanto, o Grêmio pediu 15 milhões de euros pela liberação do jogador, o que dá 92 milhões de reais, e o Galo não vai pagar este montante pela liberação de Matias Vilhaçante. Além disso, ele queria Tomás Pochettino, meio-campista que pertence ao Fortaleza. O jogador, no entanto, deve renovar o contrato com o Fortaleza, não deixará o Leão do Psy nesta janela de transferências, e Cuca queria pelo menos, ou quer pelo menos, 2 atacantes. Quais são os pedidos iniciais? Cuca gostaria de Lucas Ronier do Coritiba ou Fabinho do América como atacante que atue pelos lados do campo. No entanto, o Coritiba quer 10 milhões de dólares pela liberação do Ronier, e o América 1 milhão e 800 mil dólares pela liberação de Fabinho. O Atlético entende que os 2 nomes são considerados caros. No entanto, por exemplo, se chega a um pedido do Coritiba de 5 milhões de dólares, é possível sim que o Atlético avançasse pelo Lucas Ronier. Hoje não existe negociação por nenhum desses atletas. No entanto, já houve consulta do Atlético por todos eles. E também o Atlético busca um centroavante, especialmente após a saída de Daverson para o Fortaleza. O Galo recebeu cerca de 7 milhões de reais com a negociação de Daverson, e a ideia da diretoria é buscar um centroavante para a vaga do jogador que foi negociado com o Fortaleza. Trazendo as informações do Atlético, que folgou o Galo nessa quinta-feira. Os jogadores foram liberados, na verdade, porque chegaram às 13h20 da manhã da viagem de Lima. Aí não tem como treinar, né? O pessoal todo cansado da viagem, ficou em casa, foi descansar com a família e retoma os trabalhos às 10 da manhã na cidade do Galo, em Vespasiano, já buscando formar a equipe, o time que vai pegar o São Paulo no domingo, às 4 da tarde no Mineirão. Jogaço para quem tá ouvindo a Itatiaia acompanhar no Mineirão. Expectativa boa de público, por enquanto a venda tá baixa, tá aquém daquilo que se espera, mas sexta-feira é o dia de receber da turma, né? Ou até sábado, então a Atleticana vai esperar o pagamento cair na conta para marcar presença, bater o ponto no Mineirão. Expectativa de público aí entre 30 e 40 mil torcedores. Vamos aguardar aí a venda antecipada até o dia do jogo. Agora, para esse jogo, Hugo, teremos mudanças no time do Atlético. E aí,
O Atlético mudou lá no Peru, na estreia da Copa Sul-Americana, tirou Natanael, Arana e Alan Franco. Entraram Saravia, Caio e também o Rubens. Mudou a questão do Alan Franco por questão de gripe. Quadro gripal aí que estava o jogador, não tinha condições. Eu penso até que na altitude a coisa deve ser pior, né? Então entrou o Rubens, foi muito bem, muito elogiado, inclusive pelo Cuca, né? E nas laterais, uma questão de sequência, né? Para evitar lesão, o Arana vinha numa sequência no Atlético e na seleção, e o Natanael vinha de 12 jogos seguidos no Galo. Então por isso a mudança. Então acredito que, Hugo, para o jogo contra o São Paulo, volta Natanael, volta Arana, e possivelmente o Alan Franco também, já se recuperando deste quadro gripal, como eu disse. Então seriam mudanças que trariam ao Atlético mais força, principalmente de conjunto, porque é o time que vem jogando, o titular do Atlético. O torcedor sabe praticamente de cabeça, de cor, esse time, né, que foi campeão mineiro e que vem atuando na maioria dos jogos, tendo Natanael, Lianco, Alonso, Arana, no meio, Alan Franco, Menino, Scarpa, na frente, o Rony, com o Coelho e também o Hulk. E o Everson lá no gol. É o time do Galo hoje que o torcedor praticamente sabe de cabeça. Agora vamos aguardar para saber se o departamento médico vai liberar todo mundo para que o Cuca possa, então, colocá-los em campo. E esses retornos aí, hein, Hugo? O que você pode me dizer aí sobre retornos de Natanael, Arana e Alan Franco? O time fica mais forte, né? Retorno do Natanael, foi poupado nesse jogo. Arana e a possível volta do Alan Franco. São titulares, né? E não jogaram a partida da Libertadores por uma questão de acúmulo de jogos, de problema de gripe, mas são titulares, né? E se são titulares é porque são melhores na posição do que aqueles que os substituem. Então o Atlético ganha com o retorno deles. O Atlético que encara o São Paulo e defenderá um longo tabu, hein, Paulinho? Olha só, Hugo, o Atlético vai defender sim, viu? Uma invencibilidade de quase 10 anos no Mineirão contra o São Paulo, são 5 jogos. A primeira vitória aconteceu lá em 2015, no novo Mineirão, né? Pós-reforma da Copa do Mundo. Lá em 2015, Galo bateu o São Paulo por 3-1. 2020, São Paulo era o técnico do Atlético, 3-0 Galo. 3 de setembro de 2020. No dia 13 de junho de 2021, outra vitória do Atlético, 1-0. Já no dia 10/7 de 2022, o Galo empatou com o São Paulo no Mineirão, 0-0. E aí a mais recente foi lá em 2023, quando o Galo estava na reta final, inclusive chegou a brigar pelo título, né, na última rodada, e aí bateu a equipe do São Paulo 2-1 no dia 2 de dezembro de 2023, gol do Paulinho, todos recordam lá nos acréscimos já, no finalzinho do jogo. Então o Atlético regula contra o São Paulo jogando no Mineirão, quase 10 anos aí de invencibilidade. Então o Galo precisa manter esse tabu, né, contra o São Paulo para vencer pela primeira vez no Brasileirão, já espantar essa zica aí de gols perdidos, de jogar bem, mas não vencer. É a chance que o Atlético tem, viu, Hugo? De espantar essa zica. Exatamente, e manter esse tabu, né, Romano? Jogando Mineirão contra o São Paulo, que é um baita de um tabu. Tabu é bom, né? Tabu é muito bom. É bom pra quem tem o tabu a seu favor. Esse é o detalhe. Né? Quem tem o tabu a seu favor. O certo é que o Atlético tem que fazer o jogo dele. O Atlético jogou muito bem contra o Cienciano, né? Deu um vacilo ali na hora de finalizar e tudo mais, mas se fizer isso, ele tem condição de vencer o jogo. Vamos com mais uma do Galo, mais uma do Atlético, de volta, Paulo Azeredo. Pra gente fechar, Hugo, só trazer aqui a informação que a gente já até comentou aqui ontem no apito final, mas vale a gente relembrar. Tudo caminha mesmo para o Atlético retornar a jogar na Arena MRV somente no mês de maio. Tá? Hoje eu pude apurar um pouco mais a fundo também algumas situações, e a questão de, por exemplo, não ter chegado todo o gramado e aquela camada que citei aqui ontem, a shock pad de amortecimento, isso aí pega, porque são 12 dias para instalar, e se chegar a semana que vem, vai chegar bem em cima do jogo com o Botafogo, que está habituado, né, a jogar na grama. Então, o Atlético deve esperar um pouquinho mais. Tem o sorteio da Copa do Brasil, pode ser que dia 30 o Atlético jogue em casa, aí poderia até ser uma data, mas para ficar tudo certinho, o estádio liberado, com tudo que se precisa, né, com os laudos, com as catracas, com o gramado, o mais certo é no dia 11 de maio, quem sabe, marque aí essa data, o retorno do Galo na Arena MRV contra o Fluminense. Tá bom, Hugo? Jogadores voltam aos trabalhos pela manhã, visando agora o jogo com o São Paulo. Então é isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo trazendo as últimas informações para você, torcedor atleticano, de tudo sobre o que acontece no nosso querido Galão da Massa.
Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você sempre receber todos os conteúdos postados aqui no canal Corte do Galo. Um forte abraço a todos e até mais.